Olá, eu sou o Rafa e vim falar um pouco de responsividade na web. Primeiro, o que é responsividade na web? Essa palavra responsividade indica se um site é acessível de forma satisfatória em diferentes tamanhos de tela. E agora eu vou falar três conceitos essenciais para que sua página seja responsiva. O primeiro deles é o conceito de grids flexíveis. Esses grids organizam a estrutura do site buscando por meio de linhas e colunas mostrar de forma satisfatória o conteúdo. Aí dá para enxergar um pouco por meio desse GIF ao lado. Em telas menores fica só uma coluna, em telas maiores duas. Quando falamos de grid flexíveis, devemos pensar em utilizar tanto a Flexbox quanto o grid do próprio CSS para adaptar nosso conteúdo a diferentes tamanhos de tela. Precisamos que em telas pequenas nosso conteúdo tenha apenas uma coluna e conforme maior for a largura da tela, que esse conteúdo ocupe um número adequado de colunas, deixando a visualização agradável. Do lado tem um exemplo de código CSS utilizando o grid. Aqui é um segundo conceito de imagens flexíveis. As imagens devem ser mostradas com seu tamanho original em telas grandes e, caso necessário, elas devem ser diminuídas em telas menores. Aí tem um exemplo ao lado. Como dito anteriormente, é esperado que as imagens de uma página tenham no máximo seu tamanho original, em que telas grandes e em que se adequem ao tamanho em telas pequenas. Aí ao lado tem um exemplo de código que vai garantir isso, que ele seta a largura máxima da imagem como sendo 100% da sua largura, então o seu tamanho original. Conforme ele for diminuindo, ele vai ocupar a div que ele está dentro. E o último conceito, que é o conceito de media queries. Elas funcionam como uma base de if para os estilos da nossa página. Aqui vamos utilizá-las pensando apenas em condicionais para o tamanho de tela, mas elas têm outras funções além dessa. Primeiro ao lado ali tem um trecho de código CSS que utiliza media query. Aí explicando melhor um pouco desse código. A primeira palavra é o @media, que ela sinaliza a declaração de uma media query. A segunda palavra é o screen, que vai sinalizar que essa media query será aplicada apenas para telas. Então é uma condicional que se refere a telas. Em seguida, tem o end, que vai falar e o minwidth 768px, que intuitivamente diz que essa condicional é aplicada apenas em telas com largura menor que 768 pixels. Dentro dessa query, colocamos o CSS que será aplicado quando a condição for satisfeita. No caso, vai ser aplicado o CSS que a classe coluna vai ter largura de 25%. Aqui, a referência da aula, que é o próprio site da Mozilla. Antes de finalizar, eu também queria deixar duas dicas. Uma, que se você está usando alguma framework de estilização CSS, como Bootstrap, Tailwind, Bulma, sempre fique de olho na documentação delas sobre quais são os breakpoints da media query que elas utilizam, para evitar ter maiores problemas no seu site. E sempre preste bastante atenção nos próprios breakpoints que essas documentações falam. Se a tela média tem um breakpoint de 768px, testa seu site, vê se ele realmente está funcionando nesse breakpoint, porque é onde costuma dar problema. Isso é tudo. Obrigado.